FIA Business School e FIA Consultoria, soluções inteligentes e customizadas para a sua empresa, apresentam FIAcast. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao FIAcast, podcast da FIA, referência em negócios no Brasil e no mundo. E no programa de hoje nós vamos falar sobre imersão internacional, a experiência que vai transformar o seu conhecimento e o futuro profissional. Eu sou a Aline Pimentel e quem estará conosco aqui neste episódio é o professor Alfredo Castro. Seja bem-vindo, professor. Olá, Aline, tudo bem? Prazer é meu. Bom, professor, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de saber quais que são as principais características de uma imersão internacional para os profissionais que buscam programas avançados de desenvolvimento. Muito bom, inclusive começarmos com essa pergunta, porque vamos fazer uma distinção entre uma viagem turística, que é muito boa, e uma imersão internacional. Numa viagem turística, nós temos muitas vantagens. É aquele momento de desligar, né, para vivenciar novos momentos. Mas uma imersão internacional, ela vai além. Por quê? Ela até inclui momentos, digamos assim, turísticos, mas ela gera oportunidades para entender culturas diferentes, para adquirir conhecimentos que não estariam, por exemplo, à disposição num destino turístico. Então, até mesmo um curso tradicional, se você comparar, realmente é muito interessante. As principais características, então, de uma imersão podem ser relacionadas como uma oportunidade para você se expor a novas oportunidades, novos conhecimentos, vivenciar. E depois trazer isso para o seu local de trabalho, né? Ele amplia horizontes, permite uma experiência única, diferente, eu diria, inovadora, né? Cria as condições para que cada um de nós possa perceber novas perspectivas. Professor, qual seria então a importância para a carreira do profissional, né? E quais os maiores benefícios de uma imersão internacional, tanto para o conhecimento quanto para o crescimento profissional? Se você tiver e puder compartilhar alguns exemplos também que você já observou. Olha, sem dúvida. E, de fato, quando você destaca esse ponto, a importância para a carreira profissional e quais os maiores benefícios, nossa, eu poderia aqui dar uma lista muito grande. Eu sou professor da FIA há muitos anos, sabe? E eu conheço vários exemplos reais de executivos, de alunos, que voltaram do exterior em uma imersão assim, que nós organizamos, com muito mais do que conhecimento, novas ideias. Eu posso citar alguns exemplos. Eu lembro de uma aluna que mudou a sua área de atuação, ela está vivendo agora no Canadá, e isso ocorreu após uma imersão. Mas o que mudou nesse caso foi a coragem que ela nem sabia que tinha, sabe, Aline? Ela diz assim, nossa, essa imersão me deu coragem, me permitiu ver as coisas de um novo ângulo, né? Planejar, ousar. Eu também lembro de um outro aluno, isso é bem interessante, que estava muito feliz com a sua carreira no Brasil. Então, não é também, Aline, o caso da gente dizer, a imersão internacional nos provoca a mudar de empresa ou de país. Não. Outro dia eu conversei com esse aluno e ele me contou que foi muito importante, que abriu a cabeça, né, que buscou um novo cargo na própria empresa. Então ele se sentia feliz de ter sido, ele falou, usou essa palavra, ele se sente agora empoderado, sabe? Mais aberto para o novo. Também há um outro exemplo que eu acabo de me lembrar, de uma empresária. Ela voltou de uma imersão em Portugal, veja bem, com uma outra compreensão sobre empresas familiares, sobre como realmente a gente pode inovar. O caso dela, ela é uma empresária de uma empresa familiar. E principalmente sobre liderança feminina, Aline. Então, isso foi muito bom. Quer dizer, a imersão internacional não é necessariamente para que o aluno saia da empresa atual ou mude de país. Acho que a grande mudança ocorre na mentalidade, tá? Na forma com que cada um de nós passa a lidar com os desafios de novas culturas, novas demandas, novas possibilidades. Assim eu vejo, Aline, e tem muitos outros exemplos que a gente poderia citar, mas acho que o fundamental
é que muda, sabe? Impacta a vida da pessoa. Muito bem, professor, inclusive você está falando de Portugal agora, né? Você já morava aí enquanto trabalhava na FIA. Conta um pouquinho essa experiência pra gente, dessa sua interação internacional com o Brasil também. Nesse momento eu moro em Lisboa já há 2 anos e meio. É a segunda vez que eu moro em Portugal. Eu sou brasileiro, entretanto, tenho nacionalidade portuguesa, já trabalhei aqui outras vezes. Já morei em Londres também, Aline. Isso foi muito interessante para a minha carreira e venho de um período de 10 anos morando em Miami, nos Estados Unidos. Então, eu posso dizer que entre São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, Miami e agora Lisboa, fui exposto muito à diferença de culturas. E sim, eu sou professor da FIA há muitos anos. Quando eu morei no Brasil, principalmente, fazia muitas aulas presenciais e agora eu participo na maioria das aulas virtuais, né, que nós temos também na FIA. Eu também sou professor e a FIA tem relação com várias instituições no mundo. Eu sou professor de uma instituição chamada ISEG. O ISEG é conectado com a Universidade de Lisboa, onde eu também ministro aulas. E quando eu estava em Miami, eu ministrava algumas aulas na FIU, na Florida International University, uma instituição que está em Miami, que também inclusive tem uma imersão para lá, tanto para Miami quanto para Portugal, né, para Lisboa. Muito bem, então quem está aqui nos ouvindo, né, tá percebendo que a gente está trazendo aqui experiências vividas, comprovadas. Gostaria que o senhor falasse também pra gente, como que você acredita que essa aprendizagem internacional oferece uma visão mais profunda e prática dos conceitos aprendidos na sala de aula? Ele seria uma complementariedade disso? Sim, Aline. Então, o tema dessa imersão, né, no ISEG é Leading to the Future. E é muito interessante, eu mesmo fiz esse curso como aluno, e isso é muito bom, depois de um mestrado, que também fiz na FIA, recomendo para todos. Então, eu posso falar com muita facilidade, Aline, porque eu sou professor há muitos anos, mas também sou aluno, e aproveito, né? Então, essa exposição internacional, quando eu fiz o curso de Leading to the Future, eu aprendi coisas novas que eu tenho usado no meu trabalho. Por exemplo, eu pude antecipar tendências, explorar cenários, né? Ver como é que isso... os professores nos passavam um framework, e esse framework são as etapas do pensamento estratégico para o futuro. E isso me levou, por exemplo, a desenhar programas para clientes que eu tenho, internacionais, por exemplo, na área de beauty and fashion, na área, por exemplo, automotiva, que tem agora toda essa explosão dos carros elétricos. Então, eu estou falando de algo que você me perguntou muito bem. Essa exposição internacional ajuda a expandir o pensamento crítico. Isso vai mais além do que um curso numa sala de aula, por exemplo, Aline. E quais seriam as habilidades específicas de um profissional, né, que eles podem desenvolver durante uma imersão em locais que são extremamente valorizados no mercado global, professor? Inclusive, existem pontos específicos mais valorizados? Como que o senhor enxerga isso também? Sim. Por exemplo, o Fórum de Davos, que eu pertenço também, eu faço todo o início de ano, existem vários grupos de trabalho. Na Suíça, eu vou muitas vezes. O Fórum Global de Davos já relacionou várias competências e habilidades. Mas eu vou dar algumas delas, viu, Aline, para ilustrar aqui essa imersão internacional, como é que desenvolve a gente. Primeiro, inclusão e diversidade. É uma habilidade que está muito demandada, e as pessoas falam muito de inclusão, de diversidade, de tolerar pessoas que têm pensamentos diferentes, e a inclusão e a diversidade é uma das mais desenvolvidas numa imersão internacional. Quer ver outra? O entendimento da cultura, de leitura de ambientes. Não é? Outra, uma das mais importantes que a gente desenvolve é a inteligência emocional. Tá? Numa viagem assim, você exercita a tua inteligência emocional como ninguém, e aí, então, você leva isso para o teu dia a dia de trabalho. Outra, a liderança, que aliás é um dos meus temas, né? Muitos livros meus têm esse tema como ponto central. Você tem uma comunicação mais efetiva, a habilidade de tomar decisões, a resiliência, o fato de você, por exemplo, chegar numa escola diferente, num ambiente diferente, estar exposto
há um conjunto de conceitos que os professores estão passando, empatia, comunicação, colaboração e trabalho em equipe. Numa imersão, fazemos assim, uma agenda muito interessante, que combina aulas expositivas com atividades muito interativas. Então, isso é muito válido e desenvolve a capacidade da pessoa de trabalhar com o outro, de fazer estudos de caso. Então, são essas habilidades principais, sabe? Cultura, liderança, resiliência, inclusão, diversidade, entendimento da cultura e inteligência emocional. Perfeito, professor. Falando dessa expansão de pensamento crítico, de capacidade de resolução de problemas, como que você exemplificaria alguns acontecimentos que toquem nesse sentido? Nós temos um cenário global muito instável. Então, no último grupo que nós levamos aqui para os Estados Unidos, eu lembro-me de fazer uma reunião final em que nós fazemos as principais conclusões. E dos 25 alunos que nós tínhamos lá, e repito, quando eu falo alunos, eu falo de executivos, executivas, empresárias, empresários, sabe? Dos 25 alunos, para 23, havia sido assim, uma oportunidade de mudar a forma como a gente vê o próprio Brasil. Isso é curioso. Se você quer, por exemplo, conhecer a sua casa, né? Fique um mês fora dela e depois volte. Aí você vai reconhecer cantos da sua casa que você mesmo já não percebia. E isso acontece na imersão internacional. Até outro dia me perguntaram, mas professor, eu tenho tudo aqui no Brasil, quer dizer, nós temos escolas de ponta, como por exemplo a FIA, será que eu preciso ir lá fora? Precisa por 2 motivos. Primeiro, aprender coisas novas. Segundo, reaprender como é que é o Brasil. Então, eu percebo, e esse é um exemplo que eu trago para você. Outro dia, falando com um executivo, ele foi convidado para ter uma missão global, né? E ele agora tem responsabilidade por vários países na Europa e na América, mas ele continua baseado no Brasil. E ele diz assim, olha, professor, aquela imersão que nós fizemos, né, nos Estados Unidos e no Canadá, fez toda a diferença para mim. Porque aí eu pude definitivamente entender que as pessoas são diferentes mesmo, e que as culturas, ele me dizendo, Fredo, eu hoje gerencio pessoas que estão em 8 países diferentes, então eu lido com isso. Então é isso, Aline, eu acho que a gente realmente traz na mochila de volta, como você bem disse, uma nova perspectiva de mundo, que nos ajuda a ver, a entender o outro que está num outro país, mas também nos ajuda a ver exatamente o Brasil. É uma releitura do Brasil, muito curioso isso. Nós falamos também sobre essa forma de ampliar o aprendizado além das salas de aula, né? Que com certeza as experiências internacionais trazem isso, mas na prática, como que ela molda o modo de pensar de resolver problemas, professor? É um tripé. Você tem 3 elementos aí muito importantes. O primeiro está conectado a... você precisa entender que uma imersão internacional dessas, ela depende da instituição que está organizando a imersão. E a FIA tem muita experiência nesse sentido. Segundo, a qualidade do conteúdo que vai ser passado. E terceiro, a instituição e o país para qual você vai. Ora, quando você combina essas 3 de forma muito positiva, e esse exatamente é o cerne da sua pergunta, né? Como é que a gente vê isso na prática? Eu tenho, por exemplo, um aluno que foi recente, ele preside uma empresa na área de saúde, e ele disse assim, olha, não imaginava que a gente tem tantas semelhanças no país, no Brasil, quanto, por exemplo, eu vi, e nós tínhamos feito um circuito grande para a Inglaterra e para Portugal, mas, ao mesmo tempo, isso me fez provocar os meus gerentes e os meus diretores de forma diferente. Então, eu acho, Aline, que a gente tem exemplos assim, muito concretos. Me lembrei agora de um outro caso, em que um diretor de recursos humanos, ele resolveu mudar completamente o programa de talentos, de novos talentos, de uma grande organização no Brasil, que desenvolve novos talentos e lida muito com inteligência artificial, com ChatGPT, com o desenvolvimento de novas possibilidades, principalmente com as novas gerações. E ele diz assim, olha, o que eu trouxe na bagagem de volta
me permitiu mudar completamente esse nosso programa. Por quê? Eu incluí, primeiro, a questão toda da inteligência feminina, da liderança feminina. Isso foi muito bom para mim. Segundo, eu incluí todas as ações que têm a ver com as discussões que podem facilitar o ser humano trabalhar com inteligência artificial. Terceiro, eu reduzi o ciclo do programa. Então, o programa que eles tinham de desenvolvimento de talentos ocorria em 9 meses e ele reduziu para 3. Que mudança dramática, pois é, porque eu vi, porque numa imersão internacional como essa, Aline, os alunos, eles não só ficam em sala de aula, como eles visitam empresas. Então, isso muda completamente a perspectiva e a cabeça da pessoa. Ela não vai necessariamente copiar aquele programa que ela viu naquela empresa, mas isso inspira. Então, eu acho que inspira, sabe? Inclusive, isso até é interessante, porque nós mesmos, na FIA, nós temos assim um slogan, né, que a gente diz assim, nós inspiramos o conhecimento, né? Então, eu acho que sim, eu acho que uma imersão nos ajuda muito a fazer exatamente isso que eu estou comentando, né? Ampliando sempre, né, os horizontes, professor. E quais seriam as diferenças mais impactantes que você percebe entre estudar em um país estrangeiro e estudar localmente, especialmente em relação à metodologia e ao conteúdo abordado? Nós temos um quadro de professores que tem muita experiência no exterior. Mas eu vou fazer os comentários agora e eu não quero que esses comentários sejam comentários para fechar a nossa cabeça. Tem que ampliar. Quando você está num programa de ou MBA, ou mestrado, doutorado, na FIA, um programa de pós-graduação, você está ali no teu conforto, você faz as aulas. E nós temos no Brasil um estilo de ensino, digamos assim, o professor é muito importante ainda, tá? Quando você faz uma imersão internacional, você tem uma oportunidade de ver que em outros países, muitas vezes, a gente usa a sala invertida, como a gente diz, né? Em vários cursos na FIA, no Brasil, a gente também usa. Mas, definitivamente, eu acho que o grande impacto para o aluno que vai é esse. Porque ele é desafiado a falar, a se posicionar, a observar. Então, a imersão internacional cria todo esse conjunto de novas atitudes. Mas, Aline, existe também um outro ponto que eu gostaria muito de adicionar aqui. Também a gente precisa levar em consideração que o aluno, ele se impacta muito pela língua, pelo idioma. Então, eu tenho muitos casos de alunos, porque eu sou chefe de delegação, né? Por exemplo, esse de Portugal, como eu moro aqui, eu sou o chefe da missão internacional dessa de Portugal. E também de várias missões, tanto para a Europa quanto para Estados Unidos e Canadá. E o que eu aprendo quando eu faço a orientação desses alunos que estão numa imersão internacional? Aline, eu vejo que eles estão impactados do estilo de vida das pessoas, quando andam nas ruas, quando visitam, por exemplo, empresas, quando entram numa sala de aula. Por exemplo, o ISEG, eles fazem um curso numa sala de aula que tem mais de 500 anos, entende? Então, isso tudo você vai adicionando aquele teu repertório. Então, as principais diferenças estão centradas na forma como esse aluno vai sair, né? Vai abrir a sua cabeça e vai perceber que há formas de aprender diferentes. Então, eu poderia resumir que você reaprende a aprender quando você faz uma imersão internacional, assim como essa. Então, partindo uma dica, né, de quem tem uma ampla experiência nesse setor, como que você explica para um estudante ou para um profissional ocupado, né, que vale a pena investir tempo e recursos em uma experiência de imersão? É o retorno do investimento, os impactos que você vê as pessoas tendo, inclusive até no lado pessoal. Tenho casos de alunos que investiram num programa desses e quando voltaram resolveram se casar, resolveram mudar de casa, resolveram mudar de empresa, resolveram ampliar o seu papel na empresa. O maior argumento que nós utilizamos quando um aluno vem nos perguntar, mas professor, será que vale a pena
eu fazer uma viagem de 10 horas, de 12 horas para um determinado país e ficar ali 4 dias, uma semana na imersão internacional, será que vale a pena? Muito. Aí eu começo a relacionar esses casos que nós temos, né? E aí o aluno pensa, nossa, não tinha imaginado, né, que isso realmente seria impactante. Uma coisa também muito importante que eu quero adicionar, um aluno que possa dedicar-se por uma semana, por exemplo, que o maior número de dias, a média de dias que nós temos numa imersão internacional é uma semana, sabe, Aline? Você viaja na sexta, no sábado, já passa o fim de semana no país da imersão, e você passa a semana numa combinação entre visitas a empresas, aulas expositivas e estudos de caso e atividades interativas. E aí, Aline, nós mostramos que esse investimento, como ele é feito em uma semana, ele é muito alto, aparentemente, para aquela semana, mas depois ele se paga muito rapidamente. Porque como a pessoa volta com nova perspectiva, com novos planos e com muito mais conhecimento, ela, com muito mais velocidade, consegue fazer com que aquele investimento gere os frutos para a sua carreira, para a sua vida, para a sociedade na qual ele está inserido ali. Então, esse é o principal argumento, o retorno do investimento. E esse retorno ele pode incluir, Aline, pontos objetivos, né, tangíveis e intangíveis também. E olha, nós já tivemos também casamentos, tá? Relacionamentos. Por exemplo, 2 alunos que foram, se conheceram, eu conheço um casal que está, por exemplo, casado até hoje. Então, a imersão também pode significar até mesmo um nível de conhecimento afetivo nesse sentido. Sim, compatibilidade de um estilo de vida também, né? E, professor, eu acredito que a parte financeira, ela seja, sim, um dos empecilhos ou um dos fatores que talvez impeça alguém de estar numa experiência como essa, mas você percebe também outros medos, outros receios desses alunos? E quais seriam os conselhos para quem ainda tem algum tipo de receio para investir nesse tipo de experiência? Há 1000 maneiras de você criar coragem para fazer uma imersão dessas, mas eu vou relacionar 3 pontos aqui. Primeiro, mexa-se, saia da sua zona de conforto. Esse é o primeiro ponto. Então, você vai fazer uma viagem, essa viagem ela é para um país que muitas vezes você nem conhece, entra numa instituição que você não conhece, não é uma viagem de turismo, isso eu destaco mais uma vez, é uma viagem para a tua alma, né, para o teu conhecimento. O segundo ponto presta bem atenção na forma como você tem valorizado as tuas prioridades. Então, vai levando na bagagem não apenas roupas e objetos pessoais, mas vai levando um espaço de tal maneira que você possa voltar com ideias, com percepções, com a cabeça aberta. Terceiro, por mais que você tenha um grande investimento numa viagem dessas, nós temos um número, esse número cerca de 34% dos alunos que fazem um curso com esse nível, eles mudam de vida. Ou mudam de vida na própria empresa que estão, como, por exemplo, sendo promovidos ou com novos desafios, ou mudam de vida, saem da empresa, vão para um outro tipo de atividade, ganham coragem. Ainda outro dia, estava fazendo uma sessão de carreira com uma aluna que me disse assim, professor, eu realmente faria de novo todo o investimento que eu fiz, porque eu tive aqui, primeiro, em termos de ganhos mesmo, para a minha vida profissional, se eu for olhar para o lado tangível, eu ganho 30% a mais num espaço muito curto. E eu não imaginava que essa imersão poderia me gerar essa oportunidade. Mas o que eu não consigo contabilizar, professor, e que é imenso, é o meu ganho como pessoa. Eu estou diferente, eu sou uma pessoa diferente, sabe? E as pessoas me dizem isso. Então, para mim, Aline, isso diz muito. Isso mostra que a gente realmente deve investir, que o investimento muito alto, muito baixo, depende muito da forma como você faz, como você planeja, sempre chamando a atenção, tem que ver qual é a instituição, com quem você está indo, para onde você está indo e qual é o conteúdo que você
está buscando, né? Se você junta esses 3 elementos, Aline, sucesso. Maravilhoso, professor. Só da gente falar nesse assunto já muda, já dá um outro entusiasmo na vida. Eu gostaria até que você falasse aqui, para a gente já caminhar para o final, como que você acredita que a imersão internacional pode ser, então, a chave para um futuro mais promissor, não apenas para a carreira, né, mas também para a vida pessoal, como você trouxe um pouquinho aí contando a história dessas alunas? Eu vejo 2 coisas importantes. A primeira, a desenvolver a capacidade de observação. Quando nós estamos na nossa cidade, na nossa empresa, no nosso país, a gente já sabe qual é o nome da rua, como é que é o clima. Quando você, por exemplo, sai de uma primavera, por exemplo, no Brasil, e você viaja e depois chega num outro país em que é outono, as folhas no chão, quer dizer, você vê todo aquele friozinho de outono, as pessoas falando idiomas diferentes, né? Eu acho que eu estou muito inspirado hoje por Portugal. Outro dia, no último grupo que nós fizemos para Portugal, as pessoas me disseram, mas Alfredo, nós fomos ali tomar um café e em 5 mesas ao nosso redor, uma mesa falava francês, a outra falava alemão, o outro falava inglês e a outra mesa falava espanhol. E aí eu achei uma mesa que falava português, né? Português de Portugal. E aí encontramos brasileiros ali. Quer dizer, que maravilha, que pérola. Então, eu percebo que se você vai num café e você encontra esse conjunto de culturas, todo mundo tomando aquele café, cada um no seu idioma, eu acho que essa é a primeira questão. Você ganhar a coragem de sobreviver no inovador, no novo, Aline. Eu percebo que as pessoas têm, sim, uma preservação eu quero ficar aqui na zona de conforto. Não. Ouse. Vá pedir um café num idioma que não é o teu, sabe? Que você não nasceu falando. E daí? E o segundo ponto, a segunda recomendação é compartilhe com os outros quando você voltar. Porque à medida que você vai compartilhar, outro dia uma aluna disse assim, olha, eu fui falar com meu primo, porque foi legal, a gente entrou numa das maiores instituições, né, do mundo, né, na Europa e tal. Aí ele perguntou, mas e como é que é? Tem estacionamento? Aí ela ficou olhando assim, não sei, nem pensamos nisso. E aquela pergunta provocou, ela ligou para o outro amigo que tinha estacionamento, como é que era e tal, né? Como, por exemplo, ao contrário, nós temos um programa na FIA em que nós também recebemos alunos de outros países. E num almoço, né, de uma maneira bem informal, assim, estávamos conversando, eu perguntei para a pessoa, escuta, o que te impactou no Brasil? Olha, me impactou muito o tamanho das vagas. Essa pessoa mora nos Estados Unidos, então, a largura das vagas. Então, são coisas que eu acho que você tem que, na volta, compartilhar. Receber perguntas, estar preparada para entender que não há uma resposta só para várias perguntas, né? Então, Aline, eu acho fascinante, não conheço uma pessoa que tenha ido numa imersão internacional e tenha voltado da mesma forma. Sempre a nossa vida impacta, mas é impactada por quê? Pelo grau de abertura que você tem para esse novo, né? Para conhecer o que você não conhece. Porque acho que a maior ignorância é quando a gente não tem consciência do que a gente não conhece. Quando eu sei, por exemplo, eu já fui à China várias vezes, então, ou à Ásia, né, vários países da Ásia, quando você chega efetivamente na China e vê a pujança que é o país, você ressignifica a importância de uma China, né? Então, mas também valoriza muito o que nós temos de bom no Brasil. Então, eu acho que essa ponte do olhar para o vizinho e ver o que ele tem e voltar para a tua casa e ver o que você tem é maravilhoso, né? E uma imersão internacional propicia isso. Com certeza, é muito rico. Tive essa mesma percepção da Ásia, fui ao Japão a trabalho, nunca teria ido como turista e voltei exatamente com essa percepção. Professora, para a gente finalizar aqui, gostaria que você falasse um pouquinho, se você pudesse resumir em uma frase a importância da imersão internacional, qual seria? Você vai voltar diferente. Se você fizer uma imersão internacional, você voltará diferente. Melhor, mais aberta para o novo.
você vai voltar não com todas as respostas. Aí é que está. Você não vai trazer nenhum grande livro embaixo do braço que tem todas as respostas. Mas você vai voltar pronta, e eu acho que é um convite a reaprender a aprender. Muito bom, com essa frase, com essa entrevista maravilhosa que a gente fez hoje. O nosso papo vai ficando por aqui. Professor, muito obrigada pela presença. Tenho certeza que quem está nos ouvindo, nos acompanhando aqui, também desfrutou e conseguiu aí ampliar os horizontes só com esse papo. Muito obrigado, Aline. E você foi muito inteligente. Muito obrigado pelas suas habilidades de fazer perguntas que me possibilitaram aqui responder com exemplos e com a vivência que a gente tem. Muito obrigado. Nós agradecemos, professor, e você conte com a expertise da FIA Consultoria, soluções inteligentes e customizadas para a sua empresa. Saiba mais em fia.com.br. O FIAcast vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Conte com a expertise da FIA Consultoria, soluções inteligentes e customizadas para a sua empresa. Saiba mais em fia.com.br.